Liberdade. Essa era a premissa do conto de fadas no qual Tânia jurava estar entrando. Mas o autor dessa fábula, na verdade, era um escritor de contos de terror. A liberdade, então, assim como a acepção sombria que os contos de fada carregam, pouco a pouco foi se transformando em pesadelo claustrofóbico, em uma prisão. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Hoje vamos conhecer o caso de Tânia Nicole Cat. Então já se ajeita, clica no like para não esquecer, isso ajuda bastante o canal. Se puder, considere também apoiar o canal fazendo parte do nosso clube de membros. Fechado? Então, vamos aos fatos. Monongahela, Pensilvânia. Foi nessa cidade norte-americana que, em 14 de outubro de 1981, nasceu Tânia Nicole Cat. Jerry Cat, um açougueiro, e Sherry Conkey, atendente do McDonald's, eram os pais da garota e tinham uma vida relativamente tranquila. Quando ainda estava na 7ª série, Tânia gostava de passar o tempo livre com a mãe, no trabalho, que ficava bem em frente à sua escola. A convivência entre a garota e seus pais era até que sossegada. Além do passeio na loja de fast food, Tânia e a mãe gostavam bastante de sair às compras. Elas passavam bons tempos ali comprando roupas, maquiagem e perfume. Com o pai, Jerry, a coisa não era diferente. A família ia frequentemente à Flórida, a um dos destinos mais amados pelas crianças, a Disney. Era comum a visita ao aquário da cidade, onde a pequena corria pelas margens de um rio e alimentava os gansos e patos que tinham ali no local. Enfim, galera, é só um resumo, dos momentos de lazer da família. Essas coisas aí não eram raras até então. Mas o clima era sempre um tanto quanto estranho. Tânia, ainda nova, percebia como os pais eram sérios e calados. Gargalhadas e conversas longas e alegres não eram um hábito de Jerry e nem Sherry. Digamos que a atenção com Tânia também não era lá essas coisas. Certa vez, quando ainda tinha apenas 4 anos de idade, a família foi até o aquário de Monongahela. Sherry tinha deixado Tânia aos cuidados do pai e foi até o outro lado do parque para jogar bingo, segundo consta. Com a filha pequena ao lado, Jerry entrou em um lugar que tinha uma máquina de caça-níquel. O cara colocou toda a sua concentração na tal máquina. Foi quando um homem viu Tânia ali, deixada de canto pelo pai, e balançou uma de suas mãos, chamando a atenção da garota. Na outra mão do homem tinha um doce. Atraída pelo doce e com a atenção do pai desviada, Tânia acabou indo em direção ao homem que acenava para ela. Assim que a garota o alcançou, o homem se ajoelhou e entregou o doce a ela e perguntou sobre seu bichinho de pelúcia. Inocentemente, e já com certa confiança ali naquela situação, Tânia logo disse que eram gatinhos. Ali estava lançada a isca. Com a resposta da menina, o homem disse que tinha vários gatinhos e apontou para o seu carro, convidando a garotinha para ir brincar com eles. Tânia já estava indo em direção ao carro do homem, de mãos dadas com ele, quando ouviu o grito de seu pai a chamando. Se não fosse por aquele grito, o destino de Tânia poderia ter sido outro. O mais lamentável do fato é que Jerry não viu nada. Ele só percebeu que a menina tinha saído ali de perto dele. Aí quando ele viu ela se afastando assim de costas, deu um grito e a menininha largou da mão do cara e foi correndo até ele. Jerry não reparou em nada, nem naquele doce que ela tinha na mão. Enfim, o tempo foi passando, e Tânia conseguiu depois entender o que tinha acontecido naquele dia no aquário. A menina foi crescendo e pouco a pouco começou a se envolver com o mundo religioso, participando de acampamentos e estudos da Bíblia. Como escoteira, era determinada e disciplinada. Em um dos acampamentos, chegou até a assinar um contrato de castidade, por assim dizer, no qual se comprometia a se manter virgem até que se casasse. A moça era devota ao cristianismo e também era muito tranquila. Mas, por outro lado, seus pais estavam cada vez mais desestabilizados. Em certa ocasião, Jerry, o pai de Tânia,
desenvolveu uma pneumonia e foi hospitalizado. Sem poder trabalhar e sem renda, ali começava de vez o declínio da família Cat. Sherry já não podia mais fazer compras com tanta frequência quanto antes, né? A renda da família caiu consideravelmente e a mulher começou a fazer empréstimos e mais empréstimos para poder sustentar ali o padrão que eles tinham, né? E as dívidas começaram a se acumular, a se multiplicar e a boa convivência entre os três foi se deteriorando cada vez mais. E a saúde mental de Sherry também não estava lá essas coisas. A mulher tinha crises de risos súbitas assim, sem motivo algum. E certa vez ela chegou a atear fogo em uma mesinha da sala que estava na casa dela lá. E corroborando esse aparente caos do momento, relatos dizem que a mulher chegou até mesmo a se prostituir e se relacionar com outros homens, tudo para conseguir dinheiro. Isso tudo enquanto Jerry ainda estava acamado no hospital. Mesmo após a saída de Jerry do hospital, as coisas não melhoraram mais. As traições de Sherry continuavam e ela passou a voltar bêbada para casa depois do trabalho. E quem tinha que aguentar esse fardo aí era a jovem Tânia. Ela sofria demais com os rompantes da mãe. Agressões físicas eram constantes na vida da menina. Certa vez, Sherry bateu a cabeça de Tânia na parede e quando a menina começou a sangrar, a mulher a sufocou. Puxões de cabelos e chutes nas pernas eram corriqueiros. E aí, você se pergunta, mas e Jerry, não é? O cara não reagia? Bem, quando a menina relatou ao pai o que sofria na mão da mãe, a única reação do cara foi entrar na justiça. Ele não expressou nada daquele misto de emoções que os pais sentem quando vem hematomas em seus filhos, saca? Pois é, o cara ficou ali meio que inerte. E em meio a esse descaso do pai e o trauma das agressões constantes da mãe, pouco antes de completar 13 anos de idade, o processo terminou e a guarda da Tânia foi concedida ao pai. Bom, tudo resolvido, não? Não mesmo. Aquele pedaço de papel que tornava apenas Jerry responsável por Tânia não impediu que Sherry se aproximasse dela. O homem parecia não ligar para as perseguições da mulher, mas se precavia minimamente quando, por exemplo, vocês terem uma ideia, trocou as fechaduras da nova casa durante a madrugada. Pouco tempo depois disso, Jerry conseguiu o divórcio. Não demorou muito para que o homem levasse Tânia e suas coisas para outra casa, em McSport, uma cidade ainda na Pensilvânia. Esse lugar aí foi o destino, né, daquela nova família de dois. Já em uma nova casa, Jerry começou então a procurar uma nova mãe para sua filha. Em um serviço de namoro, Jerry conheceu Joanne McGeary, uma mulher divorciada e que vivia nas proximidades ali da casa deles. Essa mulher aí também tinha um filho pequeno, que chamava Kevin. A mulher, já de início, demonstrou que gostaria de cuidar de Tânia e que seria bom para todos eles a formação de uma nova e bela grande família, todos vivendo em uma casa só. Jerry, entusiasmado, né, com a ideia, não pensou duas vezes e logo os quatro passaram a viver juntos sob o mesmo teto. Será então que finalmente Tânia e seu pai conseguiriam viver, enfim, harmoniosamente? Aquilo parecia muito bom. Mas, como você já deve ter maquinado aí, em pouco tempo, Joanne demonstrou sua verdadeira face. Ela queria apenas Jerry. Em seus planos, sempre arrumava uma forma de excluir Tânia de passeios familiares. Já percebendo que nada do que planejaram ali e pensaram se concretizaria, Tânia, talvez por rebeldia, começou então a fumar com apenas 13 anos de idade. E esse foi o estupim para Joanne. A madrasta começou uma verdadeira perseguição à garota. Sempre que a família saía, a Joanne levava os fios do telefone para que Tânia não pudesse ligar para ninguém. Ficava ali meio que de prisioneira na casa. Até a porta do quarto de Tânia, a mulher arrancou. Então, ela não tinha privacidade nenhuma. Jerry, como se estivesse hipnotizado ali pela mulher, ignorava a filha e dava razão para os mandos e desmandos de Joanne. Mas enfim, a vida de Tânia só descia cada vez mais a ladeira. Rejeitada e carente, a garota começou a ficar cada vez mais tímida e retraída. Longe dos amigos, com um pai omisso e uma madrasta abusiva, Tânia acumulava decepções. Mas, de alguma forma, ela encontrava na escola uma oportunidade de sair um pouco de todo aquele ambiente opressivo.
Naquele ano de 1995, Tânia começou a cursar a 8ª série na Cornell Middle School, mas foi que seus colegas da sala falavam abertamente sobre sexo e insinuavam que já praticavam atos sexuais. E então, para ela, aquilo que era um refúgio, logo também não servia como um bom lugar. Assim, não demorou muito para que ela começasse a faltar das aulas. No outono daquele ano, a menina começou a trabalhar como babá para a família Churchfield, que morava na sua rua. E o destino, mais uma vez, jogava a Tânia nas mãos de um sádico. Kevin, o pai da família, em pouco tempo começou a assediar a menina, propondo sexo e apalpando seu corpo. Mas dessa vez, felizmente, Jerry reagiu. Então os abusos não duraram muito tempo. Quando o cara descobriu, que o patrão da filha estava assediando ela, ele quis acertar o cara com um taco de beisebol. E certa vez, após fugir de casa pela milésima vez, um tio da Tânia, chamado Greg, também tentou abusar dela. Comentou coisas asquerosas com ela, dizendo que se masturbava pensando e olhando para uma foto dela. E disse também que Sherry, sua mãe, tinha se relacionado com ele sexualmente em troca de dinheiro. Aquele sombrio ano de 1995, enfim, estava terminando. E foi então que Tânia conheceu Thomas Rose, um segurança de sua escola. A amizade entre o homem, de 48 anos, e a garota de 13 anos começou a passos lentos. Depois de alguns meses, Thomas entrava na sala de aula e chamava Tânia para fora com algumas desculpas. E assim foi seguindo, uma amizade aparentemente saudável. Até que um dia, Thomas flagrou Tânia matando aula e puxou para conversar. No meio da conversa, o homem a beijou. As atitudes de Thomas eram um pouco contraditórias. Ao mesmo tempo em que era carinhoso, fazia Tânia ficar para baixo, dizendo que todos a odiavam e que ela era estúpida e que apenas ele se importava com ela. A equação aqui era simples. Tânia era renegada, não tinha ninguém com quem pudesse contar, estava carente, e Thomas era um homem mais velho, lhe dava toda a atenção do mundo, ele cuidava dela. Pois é, dá para presumir, para onde essa história aí vai. Tânia se apaixonou por Thomas. E sabemos bem como os adolescentes são impulsivos quando o assunto é o amor, não é? Provavelmente, sabendo dessa natureza impulsiva, da convivência infernal que Tânia tinha no seu convívio familiar, e do histórico de fuga, Thomas propôs uma solução. Vamos fugir. E o destino seria a casa do homem, onde vivia com seus pais e seu filho, que ficava a poucos quilômetros de onde Tânia morava. A ideia, a princípio, não foi bem aceita, mas em 13 de fevereiro de 1996, Tânia cedeu. Um conto de fadas? Um homem compreensível, atencioso e carinhoso te liberta das garras de uma madrasta ruim e um pai omisso. Mas as coisas não foram bem assim. O conto de fadas era, como muitos, essencialmente sombrio. Assim que chegou à casa de Thomas, Tânia ficou escondida no quarto dele. Durante 4 anos, a rotina da menina era acordar, ficar no mesmo cômodo o dia inteiro, sem poder fazer qualquer barulho, sem se alimentar. Ela só comia quando o cara levava comida para ela. A convivência entre o homem e a garota alternava entre carinho, abusos sexuais e ameaças de morte. No ano de 2000, já passados aqueles 4 anos iniciais, Thomas decidiu que era a hora de Tânia ter uma nova identidade, Nick Allen. Agora, com seus quase 17 anos, Nick foi apresentada para os pais de Thomas como uma namorada e ganhou um pouco mais de liberdade. Seus tempos de solitária em um quarto do 2º andar passaram e agora ela poderia andar livremente pela casa. Já em 2005, aos poucos, Thomas foi se abrindo mais e o homem chegou até mesmo a permitir que ela saísse uma vez ou outra de casa para fazer compras e ir à igreja. Mas não eram só flores, meus caros. As ameaças continuavam e as saídas, que aconteciam raramente, tinham que ter permissão do homem e ele deveria saber cada passo que ela daria, onde iria e quando voltaria. As humilhações de Thomas eram frequentes. A mulher tinha permissão para tomar banho apenas
uma vez por semana e no Natal, pasme, ela era obrigada a passar a noite em um armário. Agora, você deve estar aí se perguntando, creio eu, por que ela não aproveitou a primeira saída que teve para fugir dessa nova prisão em sua vida, não é? Pois bem, a coisa não era tão fácil assim. Tantos anos aprisionada fez com que ela ficasse amedrontada demais. Ela pensava que ninguém iria acreditar que ela foi realmente sequestrada e mesmo se conseguisse escapar, para onde ela iria? Os pais não se importavam com ela e seu retorno à casa do pai e da madrasta só faria ela estar de novo naquele ambiente horrível. Além disso, Thomas fazia questão de reafirmar a todo o tempo que ela era estúpida, imatura e que apenas ele se preocupava com ela. Literalmente, um pesadelo real. As saídas continuavam e Thomas se sentia confiante de que Tânia não fugiria. Mas, em um dia, sua certeza foi finalmente quebrada. De 2005 a 2006, por um período mais ou menos de 8 meses nesse intervalo, Tânia frequentou um mercadinho do bairro chamado JJ's Dale Mart para fazer as compras da casa. Por ir frequentemente lá, Tânia acabou conhecendo Joseph Sarico, o dono do mercadinho. Com o tempo e juntando coragem, Tânia revelou a Joseph quem ela era de verdade e disse que ela usava um nome falso que foi criado pelo seu sequestrador, Thomas Rose. Joseph, na hora, ligou para seu filho, que era um ex-policial, e logo em seguida para uma central de crianças desaparecidas. Tânia finalmente estava livre daquele pesadelo. Naquele ano mesmo de 2006, Thomas Rose foi acusado formalmente e em 26 de junho de 2007, após confessar seus diversos crimes, como agressão sexual e corrupção de menor, foi condenado a 15 anos de prisão sem liberdade condicional. Junto ao homem, Judith Sokol, uma cabeleireira, foi condenada de 6 a 23 meses de prisão, somados a mais 4 anos de condicional por ter sido cúmplice, pois quando Thomas deu uma nova identidade a Tânia, Judith foi a responsável por mudar a aparência da jovem, para que ela parecesse um pouco mais velha do que realmente era. Enfim, já livre, Tânia se reencontrou com seus pais biológicos. Apesar dos maus tratos que tinha sofrido lá na infância, Tânia, no encontro, aparentou estar bem resolvida. Ela disse que tinha inúmeros planos e que queria realizá-los o quanto antes, pois já tinha perdido tempo demais. Algum tempo depois disso, outra luta se iniciou na família Cat. Querendo contar sua história ao mundo em parceria com Lawrence Fisher, Tânia lançou seu livro Memoir of a Milk Carton Kid, cujas 253 páginas contam todas as atrocidades que vivenciou. Jerry, seu pai, não gostou muito da publicação, não, e nem da forma como ele foi retratado no livro. Inclusive, entrou com uma ação judicial contra a filha que perdura até os dias de hoje. Mal sabia Tânia que escapar daquele pedófilo no aquário se tornaria uma espécie de prelúdio nefasto de sua vida. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o gostei, isso ajuda bastante o canal. Dá um confere aí também na sua inscrição, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo aqui do Insólito. Combinado? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.